que a engenharia elétrica é uma das principais faculdades, isso é inegável, mas o que muitas pessoas não sabem é a importância dos profissionais dessa área. Nikola Tesla, embora não tenha concluído o curso de engenharia elétrica que iniciou em 1873, foi um grande inventor de tecnologias na eletricidade. Uma de suas invenções e mais importantes foi o desenvolvimento da corrente alternada. Talvez pessoas leigas não tenham noção do quão importante é essa invenção. Saiba que ela ajuda a energia elétrica sair lá da usina de geração e chegar na sua casa com muito mais eficiência. Além disso, os próprios motores elétricos, muito usados em aparelhos eletrodomésticos que temos em nossas casas, também usam da corrente alternada, o que mostra que a engenharia elétrica, no que tange desenvolvimentos para a sociedade, tem uma participação essencial. Mas isso é o passado da engenharia elétrica de muitos e muitos anos atrás. Afinal, quais são as perspectivas do futuro desse curso? Ainda existe espaço para novos profissionais? E é possível termos novas invenções tão significantes? Fala galera, Eduardo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ensino de Potência. A engenharia elétrica é uma engenharia muito importante e isso é inegável. As pessoas conseguem observar, pelo que nós temos ao nosso redor, a geração de energia, transmissão, a tecnologia, a importância da engenharia elétrica em muitas invenções, em muitas evoluções tecnológicas. Só que em meio a isso, muitas pessoas têm uma certa preocupação, um certo receio a respeito do futuro desse curso. Quais são as perspectivas para daqui a 10, 20, 30 anos? Existe alguma possibilidade do mercado decair, de nós não precisarmos mais tanto desse profissional? O que será que pode acontecer? Entender o mercado presente pode te ajudar a avaliar como vai ser o mercado do futuro para a engenharia elétrica. Primeiramente, como profissional graduado nesse curso pode trabalhar com tudo relacionado com elétrica, toda a expansão nessa área você encontrará um engenheiro eletricista. Por exemplo, o mercado de energia solar, um dos que mais cresceu nos últimos anos, teve uma previsão de crescimento de 5,6% para este ano de 2023, segundo a ANEEL. E um fator muito interessante para esse setor é que o engenheiro eletricista tem um papel fundamental dentro dessa área. Ele pode trabalhar desde os estudos de região para a implantação de usinas de geração fotovoltaica, buscando identificar as melhores localidades para instalação a fim de obter uma maior lucratividade. Também atua diretamente no projeto de implementação, na implantação em si e obviamente na parte de manutenção, que por mais que não necessite de motores ou partes móveis para geração, a geração fotovoltaica também precisa de manutenções, como limpezas, cuidados com as placas, etc. E não apenas isso, mostra a atual demanda desse profissional. Segundo a empresa de pesquisa energética, a EPE, a carga de energia deve crescer em média 3,4% por ano até 2026. Daí algumas pessoas podem perguntar: tá, Eduardo, mas o que isso tem a ver com a engenharia elétrica? Cara, praticamente tudo. Olha a tua pergunta, pensa comigo, se aumenta a demanda por vender sorvete, quem trabalha com isso vai ter mais trabalho e capitalizar mais. Então se a necessidade por energia vai aumentar, a geração também vai ter que aumentar. E tudo que está relacionado ao redor disso também vai ter demanda, porque não existe só a geração e o consumo. Existem os estudos energéticos, a geração, a transmissão, distribuição, consumo e operação. E dentro dessas partes, existem inúmeras profissões para o engenheiro eletricista. E todas essas áreas crescem junto com o consumo de energia. Isso aqui, inclusive, é algo assim que muitas pessoas têm uma certa dificuldade em conseguir enxergar. Porque quando a gente fala de engenharia elétrica, engenheiro eletricista, muitas pessoas ficam presas apenas ao nome e acham que existe apenas uma única função. Então existe apenas um engenheiro eletricista que pode fazer apenas um tipo de coisa. Mas não é isso. O profissional graduado no curso de engenharia elétrica, ele tem muitas funções diferentes. E o próprio cargo de engenheiro eletricista, ele também tem muitas funções diferentes. Tanto é que se eu fosse fazer uma lista de todos os tipos de funções diferentes que esse profissional pode exercer, seria uma lista enorme como essa que praticamente não teria fim. Fim obviamente tem, né? Mas são muitas funções que fica até difícil aqui pra gente listar para você. E isso mostra que ele é um profissional muito versátil e que tem muitas possibilidades de atuação. Não é porque, por exemplo, nós temos uma empresa como a Itaipu, que é uma usina, uma empresa de geração de energia. Não é porque existe um engenheiro eletricista lá dentro que é apenas um único tipo de cargo de engenheiro eletricista. São vários e vários e vários engenheiros eletricistas em muitos tipos de cargos diferentes. Então isso mostra que ele não precisa ficar preso com uma única coisa. Ele pode trabalhar com várias coisas diferentes. E tudo isso relacionado com o
setor energético tem boas perspectivas de crescimento, o que mostra que a demanda por esse profissional também vai crescer cada vez mais. E expandindo um pouco isso, você já pode entender que o futuro é promissor para esse profissional. Vai lá, não é difícil de interpretar isso. Pensa comigo, previsão é de crescimento da demanda energética, deverão ser apresentadas soluções para uma maior expansão da geração, transmissão e distribuição de energia, e não será uma demanda de apenas um engenheiro por setor. Por exemplo, dentro da operação existem inúmeros profissionais atuando, e não adianta apenas expandir, é necessário manter, controlar, projetar, sempre melhorar. E o engenheiro eletricista está envolvido em todas essas tarefas. E detalhe, até o momento mencionei apenas o setor energético. Ele pode trabalhar em muitas outras funções também. E as indústrias? Em 2022, segundo o Conselho Nacional das Indústrias, tivemos um crescimento de 2,8%, o que mostra a expansão de outro setor muito importante. Mas daí, mais uma vez, o nosso amigo leigo vai fazer uma pergunta: o que a engenharia elétrica tem a ver? Basicamente tudo, pois o engenheiro eletricista faz parte desse crescimento industrial. Ele trabalha desde a parte de manutenção elétrica, liderando o time de eletricistas a realizar as manutenções preventivas e corretivas. Trabalha com os projetos elétricos das expansões, atua diretamente com o controle e automação, uma vez que o ambiente industrial está cada vez mais automatizado. É necessário de engenheiro de controle de automação, e essa também é uma das atribuições do engenheiro eletricista. Também pode trabalhar com as subestações industriais e muitas outras funções, o que mostra que é mais um setor que está em constante crescimento, tem boas perspectivas para o futuro, e o papel do engenheiro eletricista para que isso aconteça será essencial. Então isso mostra que o engenheiro eletricista, mais uma vez, não está limitado a uma única atuação, a uma única região. Ele tem muitas perspectivas de trabalho em vários setores diferentes. Não é porque você faz engenharia elétrica que você é obrigado a trabalhar numa usina de geração como painel solar, ou você é obrigado a fazer concurso público para entrar numa empresa de energia estatal, alguma coisa do tipo. Você não é obrigado, você tem muitas perspectivas de atuação. Você pode, por exemplo, fazer engenharia elétrica junto com um amigo seu. Eu já vi vários casos assim na faculdade. Você pode fazer engenharia elétrica com um amigo seu, vocês podem juntos entrar na mesma empresa e trabalhar em cargos totalmente diferentes, onde ambos são engenheiros eletricistas. Eu tenho 2 colegas de faculdade que aconteceu exatamente isso. Ambos fizeram engenharia elétrica na mesma faculdade, formaram juntos, foram trabalhar na mesma empresa, tudo bem que em localidades diferentes, mas era a ONS. Ambos foram trabalhar na ONS, só que eram 2 funções completamente diferentes. Um era uma função de operação e outro era uma função de estudos energéticos, só que ambos são engenheiros eletricistas. Mesmo curso, fazendo na mesma faculdade, formando junto, entrando na mesma empresa, ambos são engenheiros eletricistas, mas a função deles é completamente diferente. Então isso mostra a versatilidade desse profissional. Então, por mais que você faça engenharia elétrica, você não está preso a trabalhar com uma única coisa. Você tem muitas perspectivas diferentes e possibilidades de atuação. Basta você identificar elas, identificar aquilo que você gosta mais e que você também consegue enxergar mais crescimento, porque assim, como o mercado que está crescendo, tem coisas que vão crescer mais, outras vão crescer menos, porque é tudo muito volátil. Só que você identificando isso, você observa onde você pode gostar mais de trabalhar, onde está crescendo mais, porque o mercado cresce como um todo, e assim você pode trabalhar com isso. Mas as perspectivas, as possibilidades de você trabalhar são muito grandes, o que mostra que é uma excelente opção para você se qualificar. E obviamente a demanda também é muito grande, porque se você não tem apenas um único tipo de função, por mais que você tenha muitos profissionais e você tem várias funções diferentes, isso permite que sejam contratados mais profissionais, porque não é uma demanda para um único tipo de profissional, são vários tipos de profissionais diferentes, o que exige ainda mais qualificações, treinamentos, e isso mostra que é sim um mercado em boas perspectivas de futuro. E uma coisa que você precisa ter em mente é o seguinte: independente da área de elétrica que você vai seguir, em algum momento você vai precisar de projetos elétricos, e se você vai precisar deles, será necessário então de conhecimento em algum software para fazer projetos elétricos, e o melhor de todos é o AutoCAD. Não tem erro, é isso, e não tem como fugir disso, independente da área que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com manutenção elétrica industrial, você vai trabalhar com subestações, estudos energéticos, operação de energia, elétrica residencial, qualquer coisa que você for trabalhar com a área de elétrica, você vai precisar fazer projetos elétricos e ler projetos elétricos. E para isso você vai usar o AutoCAD. Não tem erro, é um requisito. Então, quanto antes você aprender, melhor. E aprender logo é importante justamente porque vai ser necessário lá no mercado de trabalho. Você não vai, por exemplo, tentar entrar numa vaga de engenharia sem saber AutoCAD. Você já tem que saber AutoCAD antes. Por isso, quanto antes você aprender, melhor. E não precisa se preocupar de fazer aqueles cursos demorados. Você paga um valor absurdo. Você pode aprender muito mais rápido, aprendendo na prática aquilo que você precisa, pagando um valor super barato. Tudo isso você encontra no curso de AutoCAD da Expert Cursos, onde você vai aprender na prática aquilo que você precisa de projetos elétricos na AutoCAD. Tudo isso por um preço super acessível, aprendendo muito mais rápido. Então você não perde tempo. Se você quer entrar na área de engenharia elétrica, você vai precisar da AutoCAD porque é requisito. Não perde tempo. Aproveita. O link está na descrição
descrição e também no comentário fixado. Inclusive, uma outra coisa que corrobora para as boas perspectivas de crescimento do mercado para esse profissional é a evolução da tecnologia. Por exemplo, pensa como eram os trabalhos de um engenheiro eletricista 20, 30 anos atrás e como é hoje. Ele faz parte dessa expansão e para o futuro, como vamos ter cada vez mais tecnologia, a demanda energética será cada vez maior. Um exemplo também são os carros elétricos e os carros híbridos. E o papel desse profissional em todo esse desenvolvimento e criação de novas tecnologias, bem como abastecimento energético para tudo isso, será essencial. Até mesmo na indústria, com mais máquinas de automação, mais demanda energética também, o que tornará cada vez necessário de mais profissionais para atender toda essa demanda de trabalho. Então, de modo geral, o futuro da engenharia elétrica é muito bom, só que obviamente é importante fazer um comentário aqui que as pessoas podem até interpretar errado. Não é porque o futuro da engenharia elétrica é bom, que tudo são flores, que tudo é mil maravilhas. Tem coisas, a maioria das coisas vai crescer junto com a expansão energética, junto com o aumento do consumo de energia elétrica. Então as perspectivas é que a maioria das coisas cresça, só que nem tudo são flores. Por exemplo, tem muitas notícias de que essa expansão do mercado de energia solar vai decair um pouquinho. Não é que assim a gente vai pegar os painéis solares e tirar eles, mas esse grande crescimento que nós estamos tendo, existe um certo comentário que a perspectivas para os próximos anos é que isso reduza o aumento, o que é totalmente normal, porque não vai mais ter tanta área para você colocar painel solar, não vai mais ter tanta demanda, não vai mais ter tanta procura. Então a tendência é que sim, nós temos uma redução do crescimento, mas não é que vai ser tirado os painéis solares que esse setor ele vai parar de ter demanda, mas nós vamos ter uma redução do crescimento exponencial que vínhamos tendo, certo? Então nem tudo são flores, nem tudo é mil maravilhas, que vai ser tudo perfeito, vai ter sempre muita demanda em todos os setores. É aquilo que eu comentei, por ele ser um engenheiro muito versátil, pode trabalhar com várias coisas, isso é um ponto positivo, que se você está trabalhando com uma coisa que está em constante crescimento, mas depois essa coisa ela pode decair, você pode simplesmente migrar de área dentro da engenharia elétrica e ter outras oportunidades de trabalho. Então esse é um ponto interessante, porque a área como um todo, ela vai continuar crescendo. Só que se você está em um ponto da área de engenharia elétrica e pode parar de crescer, por exemplo, o painel solar daqui a uns 5, 6 anos, você pode migrar para uma outra área, porque você vai ter bastante conhecimento, vai ter bastante experiência e você pode aproveitar essas oportunidades com outras coisas. Inclusive uma outra coisa que eu até comento aqui, eu já falei em diversos vídeos e é até interessante para você que está assistindo ficar atento quanto a isso, é justamente como que você faz para se preparar para o futuro, para o mercado do futuro da engenharia elétrica. Eu aconselho fortemente você consumir conteúdos do exterior, tanto conteúdos aqui no YouTube como pesquisas científicas, para você entender aquilo que é as novas tecnologias, o que vem sendo estudado e o que vem sendo utilizado dentro da engenharia elétrica nos outros países, porque as tendências elas surgem primeiro lá fora. Então se está surgindo novas tecnologias lá fora, isso quer dizer que dentro de alguns anos isso vai vir parar aqui no Brasil. Então se você aproveitar isso, você pode utilizar ao seu favor no futuro. Então seria basicamente essa a minha visão a respeito do futuro da engenharia elétrica. É sim um mercado que vai crescer muito, como a gente viu com a evolução da tecnologia, crescimento da tecnologia, até mesmo a maior demanda por energia elétrica e as várias funções dentro desse setor que o engenheiro eletricista pode trabalhar. E caso seja necessário mudar de função, você encontra muitas oportunidades para fazer isso. Então essa é a minha visão a respeito do futuro da engenharia elétrica. Você que está assistindo, deixe aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião, se você concorda comigo ou se você tem uma visão diferente. É interessante que a gente encontre essas opiniões para que mais pessoas possam entender a respeito do mercado da engenharia elétrica. Então deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se você que está assistindo quer ajudar a escolher um dos temas dos próximos vídeos, torne-se agora um membro potencializador. Além de poder escolher os temas dos próximos vídeos, além disso você tem acesso a uma comunidade exclusiva aqui do YouTube do ensino de potência. Então aproveita por um preço super acessível, você ajuda o canal e também pode escolher os temas dos próximos vídeos. Basta clicar aqui embaixo. Você que está assistindo, saiba que você já faz parte de um pequeno grupo de pessoas que assiste as coisas até o final. Então você já é totalmente diferenciado. Então se quer continuar com o seu aprendizado, descobrindo cada vez mais coisas para aprender ainda mais, eu recomendo que assista esse vídeo. Nele eu explico exatamente para você aquilo que você precisa aprender antes da faculdade de engenharia. Mas mesmo que você já entrou, você pode aprender isso durante o início da faculdade. Com certeza vai te ajudar muito no desempenho do seu curso. Então aproveite e assista agora.